Esse livro fala sobre a gente enfrentar os nossos medos, mas acima de tudo é uma história sobre amor. Salve, salve galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um livro que mexeu muito comigo. Eu precisei de algumas semanas pra absorver essa história por completo, mas agora eu acho que eu tô pronto pra conversar sobre ela com vocês. Pra isso, já deixa seu joinha ali embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também compartilha esse e outros vídeos do canal com os seus amigos. Desde que eu comecei o canal, alguns anos atrás, eu tenho tentado diversificar as minhas leituras, conhecer outras vozes, conhecer outros tipos de narrativa. E isso envolve bastante a questão da representatividade, de ler histórias com personagens LGBTQI+, personagens não brancos, personagens negros. Então é por isso que em junho, durante o mês do orgulho LGBTQI+, eu vou tentar trazer pra vocês histórias que a gente ainda não conversou, mas que eu li já tem um tempinho, histórias que têm representatividade. E pra gente começar, Like a Love Story, do Abdi Nazemian. Já fazem alguns meses que eu terminei esse livro e eu confesso que eu precisei de um tempo pra absorver a história. Eu não sei se vocês lembram, mas em alguns vídeos anteriores aqui do canal, eu acabei comentando um pouquinho sobre a história, falando pra vocês que eu tinha amado, mas nada assim muito profundo. Então eu decidi deixar pro mês de junho agora pra gente conversar sobre esse livro, porque eu acho que é uma história importante e que casa muito bem com a representatividade que eu quero tentar trazer pra vocês nesse mês. E antes que vocês me perguntem, este livro ainda não tá disponível aqui no Brasil, mas ele vai ser lançado muito em breve. Eu não sei se vai ser nesse ano ou no próximo, mas o importante é que a gente vai ter essa edição brasileira de Like a Love Story pra ler aí nos próximos meses. E outra coisa, esse vídeo não tem spoilers, então você pode assistir numa boa, sem medo aí de estragar a sua experiência. Em Like a Love Story, a gente vai conhecer a história de três personagens, o Reza, a Judy e também o Art. Esse livro, ele se passa inteiramente lá em 1989, durante a crise da AIDS nos Estados Unidos. O Reza é um garoto iraniano que se muda para os Estados Unidos junto com a mãe dele para morar aí com o padrasto. Só que o Reza é um garoto muito introspectivo, muito na dele, e todo o contato que ele teve com a comunidade LGBTQ+, foi através da TV, durante os noticiários, em que eles informavam que as pessoas estavam morrendo vítimas da AIDS. E é importante vocês entenderem que nem toda pessoa que vive com o vírus HIV, ela vai chegar a desenvolver a síndrome. Isso acontece por conta das variações dos sistemas imunológicos de cada pessoa e, em alguns casos, sim, a infecção vai evoluir mais rápido do que em outros, chegando então à fase chamada AIDS. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Judy. A Judy, por exemplo, ela é uma garota hétero e ela gosta muito de moda, ela ama criar vestidos, desenhar e tudo mais. O outro personagem, que é o Art, inclusive o meu personagem favorito dessa história, ele é gay, mas ele ainda não contou para as pessoas. Ele se aceita muito bem, mas ele tem aquele medo de como as pessoas vão receber ele quando ele contar isso. O Art é um garoto incrível e o plano de fundo dele é ainda mais maravilhoso, porque o Art, ele é ativista e ele também tá na linha de frente para defender os direitos LGBTQ+, porque ele faz parte de uma organização chamada ACT UP, que tá lá nos Estados Unidos conscientizando as pessoas, tentando explicar para elas como tudo funciona. Então a história do Art é algo que me cativa muito nesse livro, porque ele é um personagem muito doce, que tem um olhar diferente para as coisas, e ele também faz fotografias, ele tá lá nos protestos tirando fotos de todo mundo. Dito isso, vocês podem imaginar aí que a história desses três personagens vai acabar se cruzando em algum momento, e eles têm muita coisa em comum, apesar de serem assim pessoas completamente diferentes. Essa é a sinopse mais básica que eu consigo fazer pra vocês, porque se eu entrar em muitos detalhes, aí vai acabar escapando algum spoiler, mas esse livro é uma das histórias mais lindas e puras que eu li em toda a minha vida, e eu tô dizendo isso pra vocês, assim, do fundinho do meu coração, porque foi uma história que mexeu muito comigo, principalmente por abordar a comunidade LGBTQ+, numa época em que as pessoas achavam que ser gay, ou ser lésbica, ou ser trans era automaticamente uma doença. Este livro, ele trabalha muito bem todos esses lados, ele também traz pra gente como os Estados Unidos lidou com essa crise na época, mas principalmente como esses personagens vão crescer conforme a história for avançando. E por se passar em 1989, esse livro ele traz também uma pessoa muito importante para a época, que foi a Madonna. Então se você é super fã da Madonna, você vai amar esse livro, porque realmente é uma história que vai transitar pela carreira da Madonna, já que um dos personagens é super fã dela. E o mais doido é que essa história, ela não é boa só porque ela tem a comunidade LGBTQ+, como plano de fundo, mas sim porque ela fala de amor. E não é só o amor romântico, viu? É claro que tem aqui romance na história,
história, mas não é só sobre isso. É sobre o amor que a gente tem por nós mesmos, sabe? Aquele amor que a gente não descobre às vezes, que a gente fecha os olhos por ter medo de aceitar quem a gente é, de como as pessoas vão ver a gente. Tem muitos livros que eu amo, que eu sou apaixonado, mas poucos deles ficam assim na minha memória. E tem um trecho nessa história que eu acho que jamais em toda a minha vida eu vou esquecer. Eu tô lutando pelo quê? Amor. Então amor é uma coisa que vale a pena a gente lutar. E essa frase resume tanto as coisas que eu busco, tanto as coisas que eu luto, sabe? Porque tipo, eu não tô lutando pra ser famoso, eu não tô defendendo certas coisas porque eu quero que isso me beneficie monetariamente de alguma forma. Eu quero que as coisas sejam justas, eu luto pelo amor, pela igualdade e por tudo isso. E esse livro, ele é narrado a partir de 3 pontos de vista, então a gente tem 3 narrativas, mas todas elas são em primeira pessoa. E em alguns momentos o autor insere algumas cartas que são assim lindas demais e que vocês vão entender como elas funcionam e qual a diferença e a similaridade delas quando o livro acabar. E eu separei para esse vídeo uma carta que tem nesse livro, a carta se chama Amor, e eu espero assim que vocês gostem. Love. Love might just happen to them, but for us, it's not as easy. For us, it's a fight. Maybe someday it won't be. Maybe someday love will just be love. But for now, love is the 4-letter word they forgot we care about ever since they discovered that the other 4-letter word, AIDS, the disease formerly known as GRID, gay-related immune deficiency. That's what they call it at first. They changed the name eventually. Once became clear we are not the only ones who would die. But the sting never wore off. It never does when they want to control you. Marilyn was always Norma Jean, and they never let her forget it. When her ideas got too big, they reminded her she was nothing but an orphan. And AIDS will always be greed. It is our disease, born of our deficiencies. But I will tell you what we'll never be deficient of: love. We love art and beauty. We love new ideas and pushing boundaries. We love fighting against corruption. We love redefining archaic rules. We love men and men who dress like women, and women who dress like men. We love tops and bottoms and top hats, especially when worn by Marlene Dietrich. But most of all, we love each other. Know that. We love each other. We care for each other. We are brothers and sisters, mentors and students, and together we are limitless and whole. The most important 4-letter word in our history will always be love. That's what we are fighting for. That's who we are. Love is our legacy. Francamente, eu acho que eu nunca li algo tão bonito e profundo e puro e necessário em toda a minha vida. Eu até me perdi aqui no que eu tinha que dizer pra vocês, mas eu espero ter conseguido falar tudo que eu senti lendo essa história, e se eu não conseguir, me perdoem, mas é porque ela tá realmente muito dentro do meu coração e às vezes me faltam palavras pra definir algumas coisas, mas eu espero que vocês leiam, não só porque eu tô falando que vocês devem conhecer a história da Julie, do Art e do Reza, mas porque essa história é extremamente necessária para o mundo e para o momento que a gente está vivendo. Esse livro, ele fala muito sobre as coisas que a gente precisa ouvir. E aproveitando que a gente está falando sobre representatividade, eu tô aqui também para contar para vocês qual é o meu desafio para Booktupatona 2.0. O Vic do Geek Freak me convidou para participar dessa edição da maratona, e eu e mais 26 outros booktubers estamos aí com vários desafios para vocês. É só procurar pela hashtag MLI ou Booktubatona aqui no YouTube. O Vic também tá postando vários dos desafios lá no Twitter, então é só você seguir o @da maratona para você saber o que tá rolando. Mas o meu desafio é o seguinte: eu quero que vocês leiam um livro com representatividade LGBTQ+. O que consiste nisso? Que vocês leiam um livro que tenha um protagonista que faça parte da comunidade. Pode ser um livro nacional, pode ser um livro estrangeiro, fica aí a seu critério, mas eu espero que vocês participem, porque a gente precisa ler sim mais livros com representatividade, a gente precisa abraçar essas histórias também, porque elas merecem sim ser lidas.
Bom, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e também me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!